Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 35 da playlist de aulas do sexto ano. E o assunto hoje vai ser a representação de frações na reta numérica. Como fazemos para representar frações na reta numérica? Vem comigo! Bom, é claro que a gente consegue representar qualquer tipo de fração em uma reta numerada. A grande questão aqui é como, né? Em que local da reta numérica eu vou representar a fração 1/2, a fração 5/3 ou a fração 17/5? Qual é o ponto da reta numérica que está associada com essas frações? Então, para isso, a gente tem que pensar o seguinte. Primeira coisa, toda fração ela vai estar sempre entre dois números inteiros. Qualquer fração vai estar entre dois números inteiros ali, certo? Ou exatamente em cima do número inteiro, né? Se ela for uma fração aparente. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente está trabalhando com uma reta orientada. Ela é uma reta que começa aqui no zero e vai aumentando, né? De um em um, conforme a gente vai caminhando para a direita, para a frente, né? Então, o sentido da setinha aqui, ó, indica a orientação de crescimento da reta. O outro detalhe importante, ó, quando a gente pega a distância de um número inteiro até outro número inteiro, isso aqui é o que a gente chama de unidade. Aqui a gente tem uma unidade. E essa unidade, ela tem que estar presente entre dois números inteiros quaisquer da reta. Entre o 1 e o 2 eu tenho essa unidade também. Entre o 0 e o 1 também é essa unidade. E todas as retas que eu desenhei sempre usando essa unidade aqui, ó. Que no seu caso, aí em casa, pode ser de 1 centímetro usando a régua, né? Pode ser de meio centímetro, de 2 centímetros. Então, o importante é você escolher uma unidade para trabalhar. E aí você desenhar a sua reta toda, né? Baseada em cima dessa unidade aí que você escolheu. De 1 centímetro, de meio, de 2. Eu, por exemplo, usei como unidade esse papelzinho aqui, ó. Tá? Então, aqui, a largura desse papelzinho é a minha unidade. Bom, agora vamos por partes. Para a gente representar a fração 1/2, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa unidade e vamos dividir ela em quantas partes iguais? Em duas partes iguais. Tá? Lembra que o denominador da fração é quem indica em quantas partes eu vou dividir o meu todo, a minha figura, no caso aqui, a minha unidade. Então, eu venho aqui, olha, e divido a unidade que vai do 0 até o 1 em duas partes iguais. Beleza? Então, aqui eu tenho uma parte, aqui eu tenho outra. São duas partes. Eu venho aqui do 1 ao 2, divido no meio também, duas partes iguais. Venho aqui do 2 ao 3, divido no meio também. Ok? Então, eu estou sempre dividindo a minha unidade em quantas partes iguais? Em duas. Ok? Está sempre relacionado com o denominador da fração. Aí, cada uma dessas partes que eu estou representando aqui corresponde a 1/2, a uma metade. Olha só, aqui eu tenho 0 metades. Aqui eu tenho uma metade. Então, aqui eu tenho a fração 1/2. Ok? Depois, ó, eu teria aqui a fração 2/2. Depois, eu tenho mais uma metade. Então, 3/2. Depois, mais uma metade. 4/2. 5/2. 6/2. Então, cada pedacinho desse aqui corresponde a 1/2. Então, aqui eu tenho, ó, deixa eu marcar 0/2 no 0. O primeiro risquinho depois do 0 tenho 1/2. Depois eu tenho 2/2, 3/2, 4/2. Então, eu vou contando de meios em meios, de metades em metades. Mas a fração que a gente queria era a fração 1/2, tá? Então, percebam que a fração 1/2, ela está localizada entre o 0 e o 1, ok? Tranquilo, né? Agora, e a fração 5/3, professor? Bom, a ideia é a mesma, gente. Beleza? Ó, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a nossa unidade, que é a distância de um número da reta até o próximo, tá? E vamos dividir agora em 3 partes iguais. 3, tá? Por que 3? Porque o denominador é 3. Então, eu venho aqui, ó, do 0 até o 1, e eu vou tomar o cuidado aqui de dividir em 3 partes iguais.
Repare que 3 não é a quantidade de risquinhos que eu faço, é a quantidade de pedaços que eu estou dividindo. Ó. Aqui tem 1, 2, 3. 3 pedaços, certo? Aí eu pego a minha unidade que vai do 1 ao 2, também divido em 3 partes iguais. Tá? Então, mais 1, 2, 3. Pega a unidade que vai de 2 a 3, divide em 3 partes iguais. Tá? 1, 2, 3. Do 3 ao 4, a mesma coisa. E do 4 ao 5, a mesma coisa. Então, agora a gente tem uma reta numerada que ela está dividida em terços. Cada pedacinho dessa reta corresponde a 1 terço. Olha só, aqui eu tenho 0 terços. No zero, né? Bem no zero. O primeiro risquinho é 1 terço. O segundo risquinho, 2 terços. O terceiro risquinho, 3 terços. O quarto risquinho, 4 terços. E o quinto risquinho, 5 terços. Então, a fração 5 terços, ela se encontra aqui, ó, no quinto risquinho que a gente fez na quinta parte. Vamos com calma aqui, ó. Então, ó, saí do 0 terços, que está em cima do zero. A hora que eu chego nesse risquinho, eu andei 1 terço. A hora que eu cheguei aqui, eu andei 2 terços. A hora que eu cheguei aqui, eu andei 3 terços, que é a mesma coisa que 1 inteiro, né? 3 terços da mesma coisa que 1. A hora que eu saí do 1 e chego aqui, eu andei 4 terços. E a hora que eu chego aqui, eu andei 5 terços. Então, nesse ponto laranja é que está localizado a fração 5 terços. Então, repare que 5 terços está entre, né? Está entre dois números inteiros. Está entre o 1 e o 2. Tá? Entre 1 e 2. É aí, entre o 1 e o 2, que eu localizo a fração 5 terços. Se eu quisesse continuar, sem problemas, né? A hora que eu chegasse aqui no 2, ó, eu ia ter a fração 6 terços. 6 terços é a mesma coisa que 2. E para frente teria os 7 terços, 8 terços, 9 terços, 10 terços, 11 terços, 12 terços. Então, da forma que como a gente dividiu a reta numérica, ela ficou dividida em terços. E cada vez que eu caminho um pedacinho desse aí, eu estou caminhando 1 terço. Bom, vamos para o último exemplo, ó. A fração 17 quintos. Qual é o local da reta numérica que se encontra a fração 17 quintos? 17 quintos está entre o 0 e o 1, está entre 1 e 2, está entre 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5. Aonde está o 17 quintos? Bom, a ideia é a mesma das anteriores. A gente vai pegar aqui a nossa unidade na reta e vamos dividir em 5 partes iguais. Então, essa distância que vai do 0 até o 1, eu divido em 5 pedaços iguais. A distância do 1 até o 2 em mais 5 pedaços. A distância do 2 ao 3 em mais 5 e assim por diante. Tá? Aqui talvez não saia perfeito, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, dividi em 5 pedaços iguais. Não ficou muito igual, mas vai lá. Aqui eu vou dividir em 5 pedaços iguais. Tá? Então, usei 4 risquinhos para dividir em 5 partes. Aqui eu vou dividir em mais 5 pedaços iguais. Aqui mais 5 pedaços iguais. Então, agora eu tenho uma reta numérica que está dividida em quintos, né? Porque cada unidade foi dividida em 5 pedacinhos iguais. Então, eu tenho quintos. Bom, vamos lá, ó. O primeiro que a gente tem aqui é 0 quintos. Aí o próximo é 1 quinto. O próximo, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos, 6 quintos, 7 quintos, 8 quintos, 9 quintos, 10 quintos, 11 quintos, 12 quintos, 13 quintos, 14 quintos, 15 quintos. Vamos lá, não vamos perder a conta. Aqui eu tenho 16 quintos e aqui nesse ponto eu tenho a fração 17 quintos. Ok? Então, a fração 17 quintos, ela se localiza entre o 3 e o 4. Beleza? Tá? Mais próxima do 3 do que do 4, mas a fração 17 quintos se localiza entre o 3 e o 4. Vamos colocar aqui, então, no nosso resuminho aqui, entre 3 e 4. Tranquilo, gente? Deu para entender a ideia? Bom, espero que sim. Vamos lá, agora vamos treinar mais um pouquinho de colocar um exercício na lousa. A gente vai fazer uma atividade agora para representar na reta numérica essas frações
todas que estão aqui em cima, nessa reta aqui, tá? E todas esses números mistos, a gente vai deixar assim mesmo, na forma mista, tá? Vamos representar esses números mistos nessa reta numérica. Se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer, beleza. Eu vou pausar o vídeo aqui, ó, porque a minha reta, ela tá lisa, né? E eu preciso colocar aqui a minha numeração, preciso colocar aqui minha reta numérica, né? Eu preciso colocar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, e sempre tomando cuidado de usar uma unidade de medida adequada. Então, eu vou pausar o vídeo aqui para fazer essa numeração, para não perder muito tempo, né? E a aula ficar muito longa, tá? E aí, a gente já volta para marcar as frações. Olha só, eu usei como unidade de medida o tamanho aqui da régua do meu transferidor, tá? Então, a cada distância aqui eu chamei de 1. Então, aqui 1, depois 2, 3, 4, 5. A mesma coisa que fiz aqui embaixo, tá? Então, eu adotei como unidade de medida esse tamanho aqui, ó, de uma ponta a outra da régua do meu transferidor, beleza? Você aí na sua casa pode adotar o centímetro ou a cada 2 centímetros você marcar um número. Aí esse é o critério. Bom, agora a gente vai representar então nessa reta numérica todas essas frações. Reparem que todas elas têm o número 4 embaixo. Todas têm o denominador 4. Bom, isso significa que a gente vai dividir a unidade em 4 partes iguais, ok? Então aqui do 0 até 1, ó, eu vou dividir no meio e aí eu divido no meio de novo. Pronto. Então a minha unidade está dividida em 4 pedacinhos iguais. Aqui do 1 ao 2, a mesma coisa. Dividir no meio, vou cortar no meio de novo. E agora eu tenho 4 pedaços iguais. Faz a mesma coisa aqui do 2 ao 3. Vamos dividir no meio, tá? A mesma coisa do 3 ao 4. A gente corta no meio, corta de novo no meio. E do 4 ao 5. Bom, feito isso, né? Agora a gente tem quartos. Cada pedacinho que está aqui na nossa reta numerada representa quartos. Aqui é o 0 quartos, bem em cima do 0. O próximo risquinho é 1 quarto, depois 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. E assim a gente vai contando e marcando as frações. Então, olha só. Se aqui em cima do 0 está o 0 quarto, o primeiro risquinho que está aqui, ó, representa a fração 1 quarto. Então, eu já tenho aqui a marcação da fração 1 quarto. Depois aqui eu tenho 2 quartos. O próximo risquinho é a fração 3 quartos. 3 quartos. Aqui é o 4 quartos. O próximo é o 5 quartos. Então, aqui a gente tem 5 quartos. Tá? Já marcamos aí mais da metade das frações. É só a gente continuar contando, né? Se aqui é o 5 quartos, aqui é 6 quartos, 7 quartos, 8 quartos. A fração 8 quartos, ela está exatamente em cima do 2, tá? Aliás, 8 quartos é uma fração aparente que representa o número 2. Nós já estudamos isso, né? Aí vamos chegar até o 11 quartos, né? Ó, aqui eu tenho 8 quartos, 9 quartos, 10 quartos, 11 quartos. Aqui fica a fração 11 quartos. Molezinha, né, gente? Então, a grande sacada aqui é você dividir a sua unidade da reta numérica em pedaços, né? Numa quantidade de pedaços igual ao denominador. Nesse exemplo aqui de baixo, ó, que se tratam de números mistos, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que aí a gente vai dividir só alguns intervalos. Por exemplo, para representar 2 inteiros e 1 quinto, eu sei que 2 inteiros é mais que 2. Concorda? 2 inteiros é mais que 2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir somente o pedaço que vai de 2 a 3, tá? Porque são 2 inteiros e mais uma fração. Então, nessa unidade que vai do 2 ao 3, eu vou dividir em 5 partes iguais. Ok? Então, essa unidade que vai do 2 ao 3, eu vou dividir em 5 pedaços iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, eu fiz aqui no olhômetro, tá? Você em casa aí pode fazer com a sua régua. Cada pedacinho desse aqui corresponde a 1 quinto. Então, aqui eu tenho 2 inteiros. E no próximo risquinho eu já tenho mais 1 quinto. Então, aqui, ó, se encontra o número 2 inteiros e 1 quinto, tá bom? 2 inteiros e 1 quinto. Agora, para eu representar a fração 1 inteiro e 3 sextos, eu vou pensar da seguinte maneira. Bom, se é mais que 1, então eu vou partir do 1 para frente, né? Então, entre o 1 e o 2, eu vou localizar esse número misto.
1 inteiro e 3 sextos, tá? Ó, eu vou pegar essa unidade, esse intervalo que vai do 1 até o 2, vou dividir em 6 pedaços iguais agora, 6, tá? E aí a gente vai contar até o terceiro pedacinho. Então vamos lá, ó, vou dividir aqui em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não ficou muito bem igual, mas que vale a intenção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacinhos. Para a gente marcar a fração 3 sextos, a gente vai contar aqui, ó. 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos. Então aqui a gente tem o número, a fração 3 sextos, que corresponde ao número 1 inteiro e 3 sextos. Tá certo, gente? Tá dando para entender? Então a gente está pegando sempre a parte inteira, né? E a partir dessa parte inteira a gente começa a dividir a unidade. Então eu não estou dividindo a reta toda em pedaços iguais. Cada unidade eu estou usando uma fração diferente, né? Olha só aqui na terceira. 3 inteiros e 1 quarto. Bom, agora eu tenho o denominador 4. Então eu vou dividir a minha unidade em 4 pedaços iguais. Qual é essa unidade? A unidade que eu vou dividir é a unidade que vai de 3, né, para frente do 3, que vai do 3 até o 4. Então essa unidade aqui, ó, eu venho aqui e divido em 4 pedaços iguais. Cortei no meio, no meio, no meio, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4 pedaços. O primeiro desses 4 pedaços é 1 quarto. Então aqui a gente tem a fração 1 quarto, né? Só que pensando na parte inteira, a gente tem 3 inteiros e mais 1 quarto, 3 inteiros e 1 quarto. Bom, 4 inteiros e 3 oitavos. Aí, essa aqui vai ser complicada de a gente fazer. Não, não vai, gente. Olha só. A gente tem a fração 3 oitavos. Então, a gente vai pegar a unidade que a gente tem e vamos dividir ela em 8 pedacinhos iguais. Beleza? Então, como eu ia dizendo, né? O cachorro começou a latir aqui, eu tive que parar um pouquinho. Bom, eu vou dividir a minha unidade em 8 pedacinhos iguais. Vou dividir essa unidade que vai do 4 até o 5, porque aqui a gente está falando em 4 inteiros, então é mais que 4, beleza? Então vamos lá, vamos dividir aqui em 2 partes iguais. Se eu dividir aqui, eu dividi em 4 partes iguais. Se eu cortar no meio, 8 pedaços iguais. Tá? Então a minha unidade está dividida em 8 partes iguais. Se eu contar até a terceira parte, eu vou contar 3 oitavos. Então aqui, ó, eu tenho 1 oitavo, 2 oitavos, aqui eu tenho 3 oitavos. Como a gente está para frente do 4, então a gente tem aqui, ó, 4 inteiros e 3 oitavos. Certo? Bom, a fração 5 inteiros e 1 meio não vai caber aqui na minha reta numérica, então eu não vou fazer essa, tá? Mas ela ficaria no meio do 5 e do 6 aqui, tá? Se alguém tiver tentado fazer, ela tem que se encontrar entre o 5 e o 6, tá certo? Bom, é interessante também a gente pensar o seguinte, como a nossa reta ela é uma reta orientada, a gente tem sempre uma ordenação, né? A gente vai do menor para o maior. Então, é uma forma também da gente estar comparando as frações. Se a gente consegue colocar as frações numa reta numérica, dá para a gente dizer quem é a menor, quem é a maior, tá bom? Quanto mais à direita a fração estiver na reta numérica, maior ela vai ser. Então, essas frações elas estão em ordem crescente, né? Ó, 1 quarto é menor que 3 quartos, que é menor que 5 quartos, que é menor que 8 quartos, que é menor que 11 quartos. Então, a partir do momento que eu coloquei as frações na reta numérica, eu também ordenei elas. E aí a gente faz um link com a aula passada. Vou colocar aí na sua tela um exercício. Gostaria que pausasse o vídeo e tentasse resolver ele. Bom, esse exercício ele pede para a gente ordenar as frações em ordem crescente, representando numa reta numérica. Bom, a partir do momento que a gente colocar as frações na reta numérica, a ordem já vai acontecer automaticamente em ordem crescente, porque a nossa reta ela é orientada. Agora a questão aqui é a seguinte, a gente vai representar, né, colocar os números aqui na reta numérica, e a nossa unidade, a distância de um número inteiro até outro número inteiro, né, tipo do 0 até o 1, do 1 até o 2, ela vai ter que ser dividida em quantos pedaços iguais? Ah, professor, em 20 pedaços iguais. Então eu tenho que tomar um cuidado de trabalhar com uma unidade
que tem um tamanho aí considerado, né? Se eu for usar a régua, eu não vou pegar a unidade com 1 centímetro, porque a gente vai ter que dividir esse 1 centímetro em 20 pedacinhos iguais. Já pensou? Dá um pouco de trabalho, né? Então é melhor a gente pegar uma unidade um pouco maior aí, tá? Por exemplo, eu vou pegar a minha unidade, ó, daqui, que vai ser o meu zero, e vou colocar a minha unidade quase que lá no fim da reta. Até porque, né? Vamos olhar com atenção para as frações que a gente tem. Todas essas frações são frações impróprias. São frações que valem menos que uma unidade, menos que 1, beleza? Com exceção do 20 20avos, que é uma fração aparente, que é exatamente 1, tá? Então as nossas frações elas vão ficar de 0 até 1, beleza? Eu não preciso fazer uma reta muito grande e com várias numerações, vários números. Eu posso fazer uma reta grande e colocar o 0 e o 1, colocar só uma unidade nessa reta. Bom, eu vou dividir aqui em 20 pedacinhos iguais, pausar um pouco. Bom, feito isso, agora ficou fácil, né? Já dividi a minha unidade, aqui a distância do 0 até o 1, em 20 pedacinhos iguais. Agora a gente só vai ter o trabalho de contar de 1 em 1, tá? A menor fração que a gente tem aqui, ó, é 1 20avos. 1 20avos, tá aqui, né? Que é o 0, 0 20avos. Aqui a gente tem a fração 1 20avos. Beleza? Aqui a gente tem a fração 2 20avos, 3 20avos, 4 20avos, 5 20avos, 6 20avos. Aqui é a fração 7 20avos. Vamos marcar aqui 7 20avos. E do ladinho dos 7 20avos a gente já tem o 8 20avos. Vamos marcar aqui também, tá? Bom, já marcamos 3 frações na reta numérica, né? O que mais que a gente tem? A gente tem ainda, ó, o 10 20avos, então aqui é o 9, 10 20avos. Depois a gente tem o 11 20avos, o 12 20avos aqui. E do ladinho do 12 20avos tem aqui o 13 20avos. 13 20avos. Depois a gente tem o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19. E o 20 20avos vai ficar exatamente em cima do 1, porque é 1 inteiro, tá bom? Então tá aí, marcamos as 7 frações aqui na nossa reta numérica e dá para ver perfeitamente, né, que em ordem crescente a gente tem isso aqui, 1 20avos é menor que 7 20avos, que é menor que 8 20avos, que é menor que 10 20avos, menor que 12 20avos e é menor ainda que 13 20avos e 20 20avos. Tá bom? Então colocamos aí as frações em ordem crescente. Pessoal, eu quero fazer um pedido para você. Se você está gostando da aula aí, deixa seu joinha, deixa um comentário bem legal ali embaixo. Se ainda não for inscrito no canal do professor, se inscreva, tá? Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano. Vamos lá para mais uma questão. Essa eu vou colocar na lousa. Essa questão é o seguinte, pessoal. Nós temos aqui uma reta numérica, uma reta numerada. Temos aqui algumas letras marcadas sobre essa reta numérica e eu quero saber qual é a fração ou um número misto que representa essas letras. Por exemplo, o ponto A. Que fração da reta numérica está associada ao ponto A? E ao ponto B? Qual é a fração que está associada ao ponto B? Quer dar um pause aí e tentar fazer? Acho legal, tá? Depois dá play, confere aí se está certo. Bom, vamos lá, vamos fazendo. Então aqui, olha, a grande sacada do exercício é a gente pensar assim. A nossa unidade aqui, ó, que vai do 0 até o número 1, né? Aqui é a nossa unidade. Ela está dividida em quantos pedaços iguais? Bom, vamos contar aqui comigo, ó. Vamos contar aqui, ó. Do 0 até 1 a gente tem um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma coisa acontece do 1 ao 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a nossa unidade, ela está dividida em 6 partes. Dividida em 6 partes. Tranquilo? Bom, então a gente está falando de sextos. Toda a fração que a gente for obter aqui vai representar o quê? Sextos. Tá? 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos. Porque a gente tem a unidade dividida em 6 partes. Vamos contar aqui então a letra A. Vamos lá. Para chegar na letra A, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4. 4 sextos. Pronto.
essa é a fração que representa a letra A, 4/6. E qual é a fração da letra B, então, professor? Bom, se aqui no A é o 4/6, 5, 6, 7. 7/6. Tá? 7/6 é a fração da letra B, tá bom? Ou ainda, posso pensar assim, é 1 inteiro, porque é mais que uma unidade, tá? E mais 1/6, 1 inteiro e 1/6. Posso pensar dessa forma também. Bom, e a letra C? Qual é a letra C? Bom, a letra C, para chegar lá na letra C, então aqui a gente estava nos 7/6. 7, 8, 9, 10, 11. 11/6. Essa é a fração da letra C, 11/6. Ou, se a gente preferir na forma mista, 1 inteiro, né? Porque não passou do 2 ainda, né? Então, a gente tem 1 inteiro e mais quantos sextos? 1, 2, 3, 4, 5. 5/6, tá? Então, ou a fração imprópria, nós já estudamos, né? Fração imprópria, 11/6, ou a fração 1 inteiro e 5/6. Bom, vamos lá para a letra D. Qual é a fração aqui da letra D? Bom, continuando, aqui a gente estava no 11/6, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6. Então, a letra D tem a fração 15/6. Ou, se a gente quiser na forma mista, né? Já passamos do 2, tá? Quanto que a gente passou? 1, 2, 3. 2 inteiros e 3/6. Vamos lá para a letra E. Na letra E a gente tem, ó, esse aqui é o 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, a letra E é a fração 20/6. Como nós já passamos aqui pelo 3, a gente pode representar na forma mista como 3 inteiros e 1, 2/6. 3 inteiros e 2/6. E para a gente finalizar, né, e terminar a nossa aula por aqui, falta a letra F. A letra F a gente tem aqui, ó, é uma fração que está exatamente em cima do 4, então vai ser uma fração aparente, mas vamos continuar a nossa contagem. Esse aqui é o 20, 21, 22, 23, 24/6. Beleza? E lembra que toda fração é uma divisão, né? Se a gente dividir aqui o 24 pelo 6, isso aqui vai dar 4, né? Então, 24/6 é uma fração aparente, ela representa um número natural, representa o número 4, tá legal? Então, aqui, essa aula veio aí para linkar várias ideias, né? Número misto, fração imprópria, fração aparente, representação na reta, ordenação e comparação, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, né? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.